Não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. Torna-se fácil fazer um vídeo sobre isso porque é um tema controverso. Uma coisa muito importante. As plataformas veem o engajamento entre elas. A importância de você viajar. Não só para você ganhar dinheiro, mas para você entender. As pessoas, se não estiverem desconfortáveis com algo, é muito difícil elas fazerem alguma coisa. E como você jogava 4 horas por dia League of Legends. Ou né? mais. Laboratório sem mimimi. Mais uma vez, muitos aí falaram: Luiz, por favor, quando você vai colocar mais episódios no Laboratório sem mimimi? Queremos ver o seu conteúdo, sinfonias de ideias. Aqui estou, meu amigo, estou de volta. Tive uma temporada fazendo do mundo o meu playground. Essa, em grande parte, é a razão pela qual os episódios não têm alguma frequência como você pode esperar em outros podcasts. Mas quando eu venho com mentalidades finas, com mentalidades elaboradas, não ficando aí enchendo um monte de linguiça. E é justamente por isso também que eu seleciono a dedos os meus convidados. E hoje, como sempre, na verdade, é um convidado muito especial, o primeiro international, que na verdade não faz diferença nenhuma porque ele fala português. Adolfo Tex. Certo? Bom estar aqui. Muito bem-vindo. Adolfo Tex era a alcunha que eu usava na gringa quando estava lá. Agora que estou de volta às origens, Brasil, Portugal, Adolfo Pereira, tá bom? Adolfo Pereira. Adolfo Pereira, tá bom. É, muito bem. É que, na verdade, eu falei também porque justamente isso, o primeiro tema que eu queria falar com você. Sim. Que você, basicamente, criou um canal do zero de fitness em 2 anos, 1 milhão de inscritos no seu canal. Exatamente. Que esse canal chama Adolfo Tex. Adolfo Tex. Sim. Então, como que foi? Como que você criou? Como que você começou? Vamos começar por aí, depois a gente vai se aprofundando em todos os outros temas durante a nossa conversa. Nós ainda agora estávamos a falar do México e sabes que tudo começou no México. Porque eu, em início de 2020, comecei assim a minha jornada de descobrir o mundo, viver noutros países, como tu também já começaste essa jornada há uns anos. E o primeiro lugar por onde eu fui foi exatamente a América Latina, foi México. Quando eu estava no México, estava em Cancún, que para quem não sabe é uma cidade muito boa, Cancún e Tulum, para conhecer pessoas que são também nómadas digitais e tudo mais. E lá no México, através de amigos em comum, eu conheci alguém que se chamava Mário Tomic, que não sei se tu acompanhavas RSD há uns anos atrás. Sim. O Mário Tomic era a pessoa do fitness deles, estás a ver? E até esse ano eu sempre gostei de fitness, mas assim, nunca tinha visto fitness como uma carreira que ia me dar o estilo de vida que eu queria, a liberdade financeira que eu queria. E quando eu conheci o Mário, ele era assim uns 7 ou 8 anos mais velho do que eu, e tinha a vida que eu me imaginava a ter quando tivesse a idade dele. Ele tinha namorada de sonho, tinha um apartamento de sonho, viajava o mundo, tinha um negócio que estava a ajudar pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, ou seja, a perder de peso, ficar em boa forma física. E ficámos amigos, eu comecei a treinar com ele e ele... Você não treinava antes de conhecer ele? Já treinava há muito tempo e foi exatamente isso que ele reparou em mim, que eu já conhecia muito sobre nutrição, suplementação, saúde, e ele então na altura, eu falávamos sobre o meu negócio e assim, que era o negócio que eu tinha na altura era design gráfico, tinha uma agência de design gráfico, e ele perguntavam: como é que tu percebes tanto sobre isso, tu nem sequer trabalhas na área? E eu, por acaso sempre gostei, mas nunca levei assim muito a sério. E ele abriu-me os olhos que realmente era algo que tinha ainda mais potencial do que o que eu estava a fazer na altura. Porquê? Porque a agência de design gráfico tinha um limite do quanto eu podia escalar, porque não era um modelo recurring, não era um modelo em que eu pudesse ganhar mensalmente, que é totalmente diferente de coaching, de mentoria, certo? E ele abriu-me os olhos, e depois foi gradual. Eu comecei a criar conteúdo sobre o assunto em redes sociais novas na altura. Criei o canal do YouTube em 2020, final de 2020. E... Ou seja, você foi pro México no meio da pandemia? Foi exatamente antes da pandemia começar. Eu estava lá... Você passou o lockdown lá? Passei o lockdown lá e foi um lockdown assim de sonho, nas praias e tudo. Porquê? Porque eles lá no México eles não levavam a pandemia assim tão a sério como no resto, como na Europa ou nos Estados Unidos. Eles lá eram bastante mais relaxados em termos disso. E pronto, foi assim que tudo aconteceu, que foi assim o meu segundo negócio, não é? Negócio, entretanto, a agência de design gráfico eu vendi.
O fitness, eu comecei sozinho, mas depois fui montá-lo numa equipa. Atualmente, felizmente, está tudo automatizado, ou seja, a minha equipa trata de tudo. Eu no ano passado estava com muito tempo livre, em 2024, já não tinha que fazer quase nada e o negócio de fitness já corria sozinho. Eu basicamente só tinha que aparecer nos vídeos, depois tinha pessoal a tratar das vendas, pessoal a tratar da nutrição dos clientes, pessoal a tratar dos treinos e eu assim, com tanto tempo livre, o que é que eu vou fazer agora? Pá, parece que eu senti que já tinha zerado aquele videogame. O videogame porque, para quem não sabe, eu estava a criar conteúdo só em inglês para esse conteúdo fitness e eu senti que zerei o videogame de criar conteúdo em inglês, criar conteúdo de fitness, porque já tinha um faturamento bom, já tinha tido vídeos com 95 milhões de visualizações nesse nicho. Você nunca nem tinha começado a criar conteúdo em português? Foi desde o começo sempre em inglês? Sempre em inglês. E eu senti que tinha zerado esse videogame e eu, quero um videogame novo para zerar agora. E o que é que eu comecei? Criar conteúdo em português sobre empreendedorismo, sobre ensinar como é que foi que eu cresci as redes sociais, como é que eu fiz 2 milhões por ano com esse negócio. E então é o meu foco neste momento e é um dos motivos que eu agora a participar em podcasts como esse, é falar exatamente sobre isso, sobre como é que eu cresci estas empresas, como é que eu viralizei, como é que eu monetizei. Mas aí você não faz mais conteúdo para esses canais? Faço, sim, apareço nos vídeos, mas a minha equipa trata de tudo o resto, ok? Eu só tenho que aparecer nos vídeos e eles fazem o resto. Fazem o resto, basicamente. E então, como que, por exemplo, num mercado que é super devastado de pessoas fazendo conteúdo sobre fitness todos os dias, qual que foi o seu diferencial, digamos, para começar a fazer um público maior? Eu, em 2020, 2021, assistia muito a Gary Vaynerchuk. E na altura ninguém ainda estava a falar muito sobre TikTok, ninguém estava a falar muito sobre conteúdo vertical, e eu fui um dos primeiros a penetrar nesse mercado e levar esse mercado assim muito a sério. Porque, assim, eu já estava a tentar há meses e nada estava a dar certo. Eu estava a tentar os vídeos de 10 minutos, 15 minutos no YouTube, flopavam. Tentava carrosséis no Instagram, flopavam. Eu estava a tentar, como é que eu posso crescer uma audiência? Como é que eu posso passar a minha mensagem para o mundo? E vi esses vídeos do Gary Vee e ele dizia, pessoal, não há mais nenhuma forma que vocês agora tenham que seja tão provável de viralizar como o TikTok. Por isso, eu quando ouvi ele a dizer isso, ele foi alguém que eu assim, já tinha bastante estima já há bastantes anos, desde 2017 que eu gostava do Gary Vee, e eu levei a palavra dele a sério e comecei a obcecar com TikTok. Comecei a obcecar com conteúdo viral. E comecei a pesquisar, comecei a ver como é que as pessoas estavam a viralizar no TikTok, o que é que estava a funcionar, o que é que não estava. E tive ali um período assim de imersão mesmo, a ver todo o material que havia disponível para aprender e a conectar-me com as pessoas que eu via que já estavam a viralizar, com as que eu conseguia. No mundo fitness? Em qualquer mundo, principalmente no fitness, mas qualquer pessoa que eu via que estava a viralizar no TikTok, eu ia e tentava aprender alguma coisa com ela. E tive assim uns meses de imersão e foi isso. E início de 2021 foi quando eu comecei a ter os meus primeiros vídeos a viralizar no TikTok. Primeiro vídeo com 100 mil visualizações, primeiro vídeo com 1 milhão de visualizações. A minha palavra começou a espalhar. E simultaneamente levando o YouTube também como uma outra plataforma, mas dando menos atenção. Menos atenção, o YouTube explodiu muito mais tarde. O TikTok explodiu em 2021, o meu YouTube só explodiu em 2022, um ano depois, porque a forma de crescer foi um bocado diferente do TikTok. E isto é uma das coisas que eu aconselho sempre às pessoas, é quando estão a tentar desbloquear as redes sociais, focar só numa plataforma de cada vez. Não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Independentemente do mesmo vídeo dar para repostar nas diferentes plataformas, sim, mas a atenção deve estar 80% numa plataforma só primeiro, e eu aconselho sempre a começar pelo TikTok, porque eu considero o TikTok assim uma bicicleta com rodinhas. Para quem está a aprender a viralizar nas redes sociais, é a melhor plataforma para pesquisar vídeos virais, para editar os vídeos na própria plataforma, para começar a ter os primeiros pessoas, audiência assim, leal, sempre começar pelo TikTok, e depois de ter os primeiros vídeos com 100 mil visualizações, 200 mil, aí sim já poder passar para uma segunda plataforma, depois dessa dar bem sucedido uma terceira plataforma, Instagram, YouTube, e por aí em diante, ok? Mas no início eu aconselho sempre a focar no TikTok com um nicho que a pessoa escolhe.
E aí nesse começo teve algum tipo de vídeo que você percebeu que esse é o tipo de conteúdo que eu tenho que fazer? Ou quais foram esses vídeos que desempenhavam melhor? A principal coisa era pegar num tema que as pessoas achavam que era verdade e provar que era errado. Por exemplo? Por exemplo, dizer, olha, não é pizza que te faz ficar gordo. Não é a cerveja que te faz ficar gordo. Não é açúcar que te faz ficar gordo. É as calorias que te fazem ficar gordo. É estar num caloric surplus, é estar num excessivo calórico que te faz ficar gordo. Então as pessoas estavam a fazer scroll no TikTok e tu vês uma ideia que contraria o que tu pensas. Tu estás a fazer scroll e vês, pizza não te faz gordo. Hã? Não, e também o fato de ter quem tá falando isso. Exatamente. Né? Aí aparece você sem eu, camisa. sem camisa, exatamente. E as pessoas pensavam, não, ele percebe do que está a falar. E então ficavam a ver o vídeo e depois no fim diziam, não, é excesso calórico que te faz gordo. E não só isso cumpria o principal requisito para viralizar, que é o tempo de retenção, que esse é, para quem quer viralizar, só há uma coisa que a pessoa se tem que preocupar. É quem está a assistir, parar o scroll e, segunda parte, assistir o vídeo até ao fim, ou ideal, mais do que uma vez. Mas pelo menos até ao fim. E eu estava a cumprir isso porque as pessoas realmente queriam entender porque é que pizza não me fazem gordo. Então assistiam até ao fim para dizer, não, é um excesso calórico. E depois vinha a terceira parte. Ou seja, nós já cumprimos as duas primeiras coisas. Parar o scroll, que é o primeiro frame do vídeo, a pessoa assistir até ao fim, e a terceira é a interação. As pessoas iam aos comentários e diziam, não é nada, pizza faz-te gordo, cerveja faz-te gordo, tu estás a dizer errado. E depois iam os outros e diziam, não, ele está certo. É mesmo... Você tem que provocar a audiência. Exatamente. Com aquela estratégia de nos primeiros segundos você fazer algo que a pessoa fala, o quê? Como assim? O que você está falando? Exatamente. E aí como que você, por exemplo, mantinha, vamos dizer assim, uma autenticidade do que você queria falar, mas também levando em consideração o que é o viral, o que os comentários dizem, como que você equilibra de, ao mesmo tempo, fazer um conteúdo que você quer fazer, mas ao mesmo tempo também tendo que trabalhar com a plataforma. Qual é o equilíbrio que você fazia ou que você recomenda fazer? Claro, eu acho que todas as pessoas têm opiniões que vai haver alguém que vai discordar e vai haver alguém que vai concordar assim firmemente. Certo? Então, eu, por exemplo, eu sempre fui um defensor de ter um equilíbrio na dieta em que não se come só saladas, não se come só carne, em que se pode ser mais flexível. Como é algo que eu sempre defendi bastante, torna-se fácil fazer um vídeo sobre isso porque é um tema controverso, certo? Então, qualquer tipo de tema controverso, por exemplo, alguém que acha que não há problema nenhum numa mulher, num relacionamento, não ter que trabalhar e simplesmente o homem ser o provedor e a mulher ficar em casa a tomar conta dos filhos, assim, se alguém acha que não há problema nenhum com isso, por exemplo, isso é um tema ótimo para falar, porque vai haver pessoas que vão concordar e haver pessoas que vão discordar. Agora, temas que não haja pessoas a discordar, sim, esses são os piores para falar sobre. Dizer, o céu é azul. Não, tipo, isso toda a gente vai... É pior que hoje em dia vai ter gente que vai discordar de você. É verdade. É verdade. Sempre tem alguém. Mas assim, quanto mais 50-50 for, melhor funciona. Sim. É como nos Insta Stories, quando se põe assim aquelas coisas com duas opções, eu já reparei que quando tem duas ou três opções e toda a gente está a votar na mesma, o Insta Story tem menos visualizações. Mas quando as pessoas parece que votam de uma forma equilibrada entre todos, parece que o Instagram manda um Insta Story para mais pessoas que estão a seguir. Tem sempre mais visualizações. Sim. Então isso funciona sempre. Sempre que seja uma opinião que seja mais ou menos 50-50, é o que viraliza melhor. Ronaldo e Messi, por exemplo, é algo que para sempre vai dar, sim, porque é sempre 50-50, não é tipo 1% acha que Messi é melhor, 99% Ronaldo, não, é 50-50. Por isso esse tipo de temas é que é sempre os melhores para puxar no conteúdo. Mas aí nesse sentido você, por exemplo, você vou falar sobre um conteúdo, você tem uma ideia, e aí você fala, como eu posso fazer isso ser de repente um pouco mais polêmico ou controverso? Essa seria uma maneira de fazer com que a própria plataforma trabalhe para você também. Não simplesmente falar assim, você tem que fazer isso por causa disso. Exatamente. E aí fazer essa provocação. Mais ou menos isso? Isso, exatamente. E qual foi? Teve algum momento que você falou assim, talvez que você lembre, e falou assim,
sim, agora as coisas viraram, agora tá ganhando uma atração no canal. Você falou que teve um vídeo que bateu 1 milhão? Foi assim, no Foi primeiro esse vídeo mês. que você sentiu que falou, pum, agora as coisas estão diferentes? Foi assim por níveis. Esse, sem dúvida, foi o primeiro nível, mas o TikTok é uma plataforma que é difícil mudar a tua vida. Por mais que tu consigas ter milhões de visualizações e tudo, eu não senti que mudou a minha vida. Eu já comecei a ser reconhecido na rua, já comecei a ter pessoas a mandar mensagens a dizer como devo. Isso na época você morava onde? Bali. Aí lá você já começou a perceber, é o cara que faz esse conteúdo de fitness. Quando eu estava a treinar, já vinha pessoas que vinham ter comigo, vi o teu vídeo sobre isto, muito obrigado. Começou a acontecer, mas não senti assim uma mudança na vida. Eu ainda estava a viver no mesmo tipo de apartamento, ainda estava a ter o mesmo tipo de um faturamento bem parecido. Foi em 2022, quando o meu Instagram explodiu e o meu YouTube explodiram, mais ou menos simultaneamente, que eu aí sim senti, ok, a minha vida mudou. Sim. E que foi mais ou menos na altura em que eu recebi a placa de 100 mil do YouTube, foi aí que eu senti assim, o meu income, o meu faturamento foi assim, 5 vezes, 10 vezes, foi assim, cresceu assim, num período de alguns meses, deve ter ido de algumas dezenas de milhares para centenas. Então foi aí que eu senti, ok, a minha vida mudou agora. E então eu diria que viralizar e explodir no TikTok é totalmente diferente de viralizar e explodir no Instagram e YouTube. É mais fácil, é uma bicicleta de rodinhas, como eu disse, mas o que vai mais mudar a vida é viralizar no Instagram, YouTube. Isso por que você acha? Porque você acha que de repente no TikTok as pessoas não são... É mais esses caras que consomem e não, de repente não compram um produto? Há vários motivos. Um dos motivos é que eu tenho uma teoria que eu acho que eles fazem de propósito para manter as pessoas dentro da plataforma e tentar e fazer as pessoas manter uma barreira mais entre o criador de conteúdo e a pessoa que está a assistir. Por exemplo, para quem está a assistir a este podcast, qual é que foi a última vez que vocês trocaram uma mensagem com alguém no TikTok? Não funciona muito bem o sistema de mensagens deles. Eles têm bilhões, se não trilhões de dólares, podiam perfeitamente investir em melhorar o sistema de DMs deles, se eles quisessem. Mas eu acho que eles não querem. Enquanto que o Instagram, o sistema de DMs é 99% perfeito. Tipo, facilita muito a comunicação com um potencial cliente. E então o TikTok dificulta links, se queres vender um infoproduto, dificulta DMs, se queres vender nas DMs. Então, principalmente por esse motivo, o TikTok não é a melhor plataforma. É a melhor plataforma para começar, é a melhor plataforma para aprender, mas para mudar a vida, depois de aprender o TikTok, como é que se faz, é mandar a audiência para as outras plataformas e realmente explodir nas outras plataformas, Instagram, YouTube. Mas aí porque me imagino que, tal qual no Instagram, se você fala o nome TikTok, automaticamente o algoritmo já não te manda para outras pessoas. Então a estratégia muitas vezes seria simplesmente crescer no TikTok com uma esperança que ali o cara que está consumindo seu conteúdo te busque em outras. Eu não iria depender da esperança. Eu iria fazer uma estratégia, há centenas de estratégias que se pode fazer. Uma que, por exemplo, na altura funcionava muito bem para mim, era, eu estava a fazer um live no TikTok, fazia um live, as pessoas estavam a assistir no live, e eu dizia, pessoal, quem quiser um PDF com as minhas receitas proteicas, manda-me uma mensagem no Instagram, segue lá e manda mensagem. E então as pessoas tinham uma motivação para ir à outra plataforma. Ou então fazias um vídeo com as 7 melhores dicas para conhecer a tua próxima namorada. E fazias as 4 primeiras dicas no TikTok e depois dizias, as próximas 3 estão na rede vizinha. Então há várias estratégias que se pode fazer. Eu não iria depender só das pessoas irem lá assim aleatoriamente. Uma live. Eu fiz uma vez uma live no TikTok e eu vi, tem uns mecanismos de até ganhar dinheiro, né? Essa é uma plataforma que eu não uso muito. Certo. Eu tenho alguns vídeos, mas... Eu ia dizer, mas uma coisa muito importante, que isso ninguém fala. As plataformas veem o engajamento entre elas. Então, quando um vídeo viraliza no TikTok, o Instagram sabe. E se o vídeo é repostado no Insta,
o Instagram dá mais uns pontinhos de probabilidade do vídeo viralizar. Porque viralizou em outra plataforma. As plataformas estão todas, Sim. buscam informação assim todas umas às outras, YouTube é igual. Então também é importante referir que também tem essa vantagem, é que o Instagram vai buscar as informações ao TikTok, Sim. se vale a pena pôr o vídeo para mostrar a mais pessoas ou não. Olha só, eu tenho algo muito importante para te dizer. Imagina que para eu interromper a mim mesmo, algo tem que ser muito importante para ser dito. E eu tenho aqui, para você, a regata sem mimimi Mamatinha Off. Essa é a regata de 2025, um dos modelos. O modelo Roma, Júlio César, fazendo do mundo o seu playground. E aí você pode se perguntar, Luiz, como eu faço para ter essa camisa para mim? Como eu faço para ir meter um treinão portando, fazendo do mundo o seu playground? Aqui está a resposta, meu amigo. Se você quer adquirir a regata Mamatinha Off, você pode adquirir aqui embaixo no link da descrição deste vídeo. Ou você também pode fazer parte da Máfia Sem Mimimi, que além de todos os cursos da Universidade Sem Mimimi, você também recebe acesso a 8 aulas ao vivo dos conteúdos mais pedradas de mentalidades, de atitudes, de relacionamentos que você pode encontrar neste vasto campo da internet. Agora voltamos para o podcast Sem Mimimi. E aí, nesse processo de crescer a sua marca, quais foram, digamos, os erros que você, olhando para trás, hoje consegue ver como grandes aprendizados? Ou talvez erros que não te ensinaram tanto, mas de certa forma também foi parte da evolução? De dizer, errei aqui, não aprendi nada com isso, mas já sei como não fazer, pelo menos agora. Sim. Quais foram? O principal erro que eu fiz, e que vejo muitas pessoas a fazerem, é que quando alguém está a começar, é bom tu ires e modelares alguém. Quando queres promover um produto, promover um serviço, passar uma mensagem nas redes sociais. O pior de todos é fazer sem inspirar por ninguém. Isso aí é o pior que se pode fazer. Mas a alternativa a isso é realmente ires e veres o que é que alguém fez, que sucedeu, e fazeres algo, modelares a pessoa. Agora, o que é que eu fiz de errado? Eu fui ver o que as pessoas que já estavam estabelecidas na área estavam a fazer. Mas isso é errado. O correto a fazer é ir ver o que é que as pessoas que já são bem-sucedidas fizeram quando começaram a carreira, quando começaram a ter os primeiros vídeos virais, o que é que elas fizeram nessa altura. Porque muitas vezes o que elas fizeram nessa altura, para começar a aumentar a sua audiência, é diferente do que elas fazem agora que já estão estabelecidas. Então o pior erro que eu fiz foi ver o que é que elas estavam a fazer agora e não ver o que elas estavam a fazer quando começaram. E quando mudei esse approach, quando realmente fui ver o que é que elas fizeram no início, foi quando realmente... Qual foi, por exemplo, um erro que de repente você fez copiando alguém que já estava fazendo uma parada que não funcionava para esse momento que você estava? Por exemplo, um grande erro foi tentar fazer vídeos assim de 15, 20 minutos e esperar que eles fossem viralizar só porque eu estava a passar uma mensagem boa. É muito difícil hoje em dia começares a tua voz online com vídeos de 15, 20 minutos e esperar que alguém que não te conhece de lado nenhum vá... Escute um cara por 15 minutos. 15 ou 20 minutos. É muito difícil. Sim. Então, eu estava a ver as pessoas com quem eu admirava a fazerem isso e eu pensava, vou fazer o mesmo. Muito errado. Então, foi que só quando eu vi, muitas destas pessoas começaram no Vine, há 10 anos atrás, certo? Muitas destas pessoas começaram no TikTok, já na altura. E aí é que eu vi, ok, isto é o caminho que eu tenho que seguir. E aí, na monetização, como foi esse começo de diferentes plataformas? Ou nessa época você já estava vendendo mentoria? Ou fala também como funciona as mentorias, infoprodutos e monetização nas plataformas? Nunca me foquei muito em infoprodutos com esse negócio. Eu sempre me foquei mais em mentoria high ticket. Então é uma mentoria que era mais 1 a 1, certo? Era um acompanhamento 1 a 1, diretamente. Então, mas naquele estilo que a pessoa vai para academia e fica com você, como que é? No sentido em que a pessoa tenha um acompanhamento, na altura era comigo, depois começou a ser com alguma das pessoas que trabalhavam para mim, com a minha equipa, e
tinha uma chamada semanalmente em que era ensinado como é que a pessoa ia fazer o tracking de tudo, certo? E ela tinha um aplicativo em que punha lá a informação toda, todos os dias, e a pessoa sabia o que é que tinha que fazer a cada dia, qual é que era cada refeição que tinha que ter, qual é que era cada treino que tinha que ter, tudo customizado para a pessoa, especificamente. E então foi sempre isso. Mas desde o começo, desde que você começou a criar conteúdo, você já criou paralelamente a essa plataforma? Sim, exatamente. Porque eu comecei primeiro a oferecer o serviço a amigos meus por preços mais baixos, e depois de amigos a conhecidos, e depois quando eu comecei a ter resultados com eles, é que eu comecei a postar os resultados online, e pessoas que não me conheciam viam os resultados e diziam, eu quero igual. Certo? Então isso foi o que eu fiz nos 2 negócios que eu tive, tanto no design gráfico, que era branding na altura, era logótipos, branding, etc., como nas transformações. Era sempre a mesma coisa. Era primeiro oferecer o serviço a amigos meus, preços mais baixos, depois a conhecidos, por preços aí já mais normalizados, e depois postava os resultados deles online, e pessoas desconhecidas contactavam-me para eu realmente ajudar. E até hoje você não tem nenhum infoproduto? Não. Sempre gostei mais de serviços mais customizados. Quem sabe no futuro, não sei, nunca digo que não. Lá está, porque agora o meu foco é mais ajudar pessoas a empreender, ajudar pessoas a viralizar. E eu agora nem tenho nada assim oficial, aberto. Apenas estou a ajudar algumas pessoas no privado, certo? Não é nada que eu ainda divulguei. Mas quem sabe no futuro, uma comunidade é algo que eu penso muito em fazer. Uma comunidade mesmo para pessoas que querem começar fazer os seus primeiros 10 mil online num mês ou o que seja. Penso bastante nisso e é algo que eu agora tenho bastante na minha cabeça a fazer. E nesse processo de mentorias, né, de fitness, cada cliente, principalmente culturalmente de diferentes países, vai ser de uma maneira. Você falou, até agora, você estava no México, em Bali, mas imagino também que você já deve ter morado, você falou, morou em 12 países? Sim. Fala quais são os países, só pra gente ter. Pode-me passar aí o meu telefone, por favor? Que você tem marcado os países? É mais que eu de cabeça fica mais fácil. Mas nasci em Portugal, não é? Depois o primeiro lugar que eu tive assim um mês foi Barcelona, foi em 2018. Mas morando? Um mês. Um mês pode ser considerado. Eu tenho uma teoria minha que... Como você pode considerar se você mora num país? Ok. A teoria é a seguinte. Ou você trabalha ou estuda. Ok. Você tem que fazer a sua própria comida. Okay. Porque se você tá muitas vezes num país ali de turista, você não vai cozinhar. Você vai sempre no restaurante. Então você tem que cozinhar. Sim. E por último, você tem que fazer amigos. Ou ter companhias de belas donzelas. Dos dois. Aí você pode falar assim, morei nesse país. Idealmente os dois. Idealmente os dois, claro. Então, vamos dizer, na teoria sem mimimi de vivi ou não vivi nesse país. Okay. Quais foram os que você viveu? Na teoria sem mimimi, então, o primeiro foi Barcelona. Que foi em 2018. Foi assim, primeiro mês saído da faculdade, eu queria já experimentar outro país. Então, primeiro foi Barcelona, que realmente estava a fazer o meu negócio online na altura. Realmente fiz amigos lá. Realmente a comida era eu a fazer. E a parte social também se concretizou, não é? Então, primeiro Barcelona em 2018, depois em 2020 foi então o Cancún, no México. Já estive em Varsóvia, na Polónia. Ou seja, México foi uns 5 meses, Varsóvia foi uns 3 meses que eu estive. Depois de Varsóvia fui para Bali, em Bali tive uns 8 meses. Depois de Bali foi Belgrado, na Sérvia, uns 4 mesinhos lá. Depois de Belgrado foi Miami, que eu tive uns 3 meses. Depois de Miami, Dubai, foi 5 meses. Depois de Dubai foi Texas, que eu tive um total de uns 6 meses. Tive 3 meses. Depois... Em Austin? Não, em Houston. Depois tive um mês em Toronto, no Canadá, a meio. Ou seja, foi Estados Unidos, Canadá, e depois voltei para os Estados Unidos, para o Texas outra vez. Depois foi Brasil. Foi quando eu vim para o Brasil no início de 2023. Paraguai. Já estive Medellín, na Colômbia. Tudo morando. É pelo menos um mês. E foi esse.
E foi isso. E qual que, nesse sentido, é o critério para decidir? Ah, vou ficar um tempo aqui, vou ficar um tempo ali. Me imagino que, como a gente estava falando antes, o clima Aham. e a época do ano são fatores essenciais. Muito Mas, importantes. além disso, quais seriam os fatores de se, vou ficar um tempo nesse lugar? Certo. Assim, felizmente, uma das coisas que eu tinha na cabeça era eu queria encontrar um lugar. Eu só queria passar em Portugal, que é o país onde eu nasci, eu só queria passar uns 5 meses por ano, máximo 6. Porque, infelizmente, lá, eu sou do Porto, em Portugal, infelizmente lá, pelo menos uns 6 meses por ano, como tu sabes, assim, o tempo é péssimo. Chuva, frio, dias curtos. Tu já estiveste lá, já sabes. Sim, sim. E eu Já queria... mando um abraço aqui para todos os meus amigos portugueses aí que estão acompanhando. Esse ano eu ainda vou visitar vocês em Porto, hein? Aham. Então, 2019 foi o último ano que eu realmente tive assim mais tempo em Perdão, em Portugal. Porto não, no Porto, né? No... É que sempre quando eu falo isso, meus amigos portugueses me corrigem. Não se fala em Porto, no Porto. É no Porto, não é? Mas eu não tenho assim tanto mimimi para dizer Sim, isso. sim. Mas, em 2019 foi o último ano que eu tive assim a morar em Portugal. E eu queria arranjar um lugar para estar pelo menos 6 meses por ano noutro lugar. Então eu estava a viajar o mundo um bocado para descobrir qual é que seria esse local. E Portugal, para empreendedor, não é um dos países mais friendly. Não é. Muitas pessoas têm mentalidade de esquerda lá, infelizmente, e parece que não gostam de alguém que empreende. Não é toda a gente assim, mas lá está, pelo menos uns bons 50% são assim. Tem essa mentalidade meio que o cara que tem grana, o cara que empreende, ele é o vilão. Lá ele está. Lá que está. tem aqui no Brasil também, você já deve ter visto isso. Uns Que bons 50% das pessoas Sim. são assim, tanto em Portugal como no Brasil. Enquanto que nos Estados Unidos é mais uns 20% Sim. só, é bem menos. Não, nos Estados Unidos você quase não vê essa mentalidade, porque É tem raro. essa certa admiração pela pessoa que empreende, que gera empregos. Exatamente. E que você olha pra ele e fala assim, pô, o cara correu atrás. Muitas vezes aqui no Brasil, pelo menos, é logo associado com, deve ser um corrupto, deve ser... Que, sem dúvida nenhuma, existe muito. Mas tem muitas pessoas que são empreendedores no Brasil e ganham dinheiro e estão aí gerando emprego e que merecem todos os devidos créditos, né? Exatamente. Mas aí, desculpa, como é o seu processo de escolher o local? Então, eu estava um bocado nesses anos, que foi desde... estive primeiro em Barcelona em 2018, mas sem contar esse. Comecei início de 2020, a jornada nómada digital. Eu, 2019, decidi que ia ser o último ano que eu ia realmente estar a morar em Portugal. Queria um país onde pudesse ficar 6 meses por ano, ou seja, eu queria passar metade do ano em Portugal, 5 meses, mais ou menos, máximo 6, e queria passar o outro metade noutro local. Então passei esses anos, 2020, 2021, 2022, em busca de qual é que seria esse local, certo? E todos os locais que eu realmente via vantagens e desvantagens, ok? E algumas coisas que eu gosto, a possibilidade de andar a pé na rua, a possibilidade... Algo que nos Estados Unidos você não encontra. Não encontra. De repente Nova York, Boston, mas aí Miami, Texas, se você não tiver um carro, esquece. As pessoas idolatram os Estados Unidos, mas a qualidade de vida lá é péssima. É um local que é bom só para fazer dinheiro, fazer conexões, networking. E tirando isso, os Estados Unidos não é nada demais. Qualquer coisa que tens que fazer, tens que ir 40 minutos de carro. Eu ia 35 minutos de carro todos os dias para ir treinar, mais 35 para voltar, 20 minutos para ir fazer umas compras de carro, mais 20 minutos para voltar. Tipo, não. Então, Transporte público, por exemplo, de metrô. Metrô muitas cidades nem tem. E o ônibus é isso também, que você vai demorar aí 1 ou 2 horas. Realmente, se você não tiver um carro... Não dá, é uma qualidade de vida péssima. E então eu pus logo de parte dos Estados Unidos, que era algo que desde criança eu tinha curiosidade. Estados Unidos, toda a gente fala tão bem, mas assim, qualidade de vida péssima. Dubai, mesma coisa, tens de ir de carro para todo lado, não tens natureza, as pessoas lá são superficiais. A única vantagem do Dubai é os 0% de impostos. E é o motivo que muitas pessoas vão para lá. Não é mais nada que seja assim tão bom. E então foi quando eu vim para a América Latina, quando eu vim para cá, que eu realmente tive uma paixão aqui pelo Brasil, Paraguai. Eu, assim, natureza, dá para fazer tudo a pé, as pessoas são simpáticas, é a minha língua. Paraguai, pronto, é espanhol, mas pronto, é muito próximo à minha língua. E tudo eu gostei, aqui na América do Sul, tudo eu gostei. Então decidi, ok, vou ficar por aqui.
fiz a minha residência paraguaia, e então agora passo, lá está, metade do ano aqui na América do Sul. Você tem que passar metade do ano lá no Paraguai por causa disso? Não necessariamente, não tens que passar estritamente metade do ano, mas o mais importante é que não passes mais de 180 dias noutro país. Ok? Fora de Paraguai. Fora de Paraguai. Então, basicamente, a cada 180 dias, você tem que ir lá dar o ar das graças. Exatamente. Por exemplo, não posso passar, para manter a minha residência lá, sem ter residência, por exemplo, em Portugal, não posso passar mais de 180 dias em Portugal por ano. Ou seja, você tem ainda o seu passaporte português, mas não tem mais a residência portuguesa. Exatamente. Sim. Exatamente, é isso. Você pode voltar, porque é o seu país, mas você, pra morar lá... Exatamente. Aí você teria que botar todas as suas contas outra vez lá. Exatamente, que é o que eu não quero, porque realmente há muito mais benefícios em fazê-lo no Paraguai, no caso, em comparação com lá. Fala um pouco sobre isso, então. Como que foi esse processo de residência no Paraguai, o porquê de você ter feito isso e como que todas essas questões, não sei, financeiras, que de repente você tem que estar lá, tem que ter o dinheiro lá, tem que pagar imposto lá. Como que funciona tudo isso? Basicamente, o Paraguai tem uma lei muito boa para quem faz negócio online, é que os impostos, digamos que tens uma empresa, por exemplo, nos Estados Unidos, em Wyoming, por exemplo. Tu tens a empresa e tu pagas um salário, podes pagar um salário a ti próprio, ok? Tens que pagar o salário dos teus funcionários da empresa e depois pagas um salário a ti próprio. E esse salário que tu pagas é como uma pessoa, por exemplo, do Paraguai. E todo o income, o salário que tu recebes que venha de fora do Paraguai, ou seja, que não seja clientes paraguaios ou algum serviço prestado dentro do Paraguai, eles têm 0% de imposto, basicamente, no Paraguai. Então isso está a atrair cada vez mais pessoas para... Isso faz tempo que é assim? Sim. Eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar sobre... O Dubai eu já tinha ouvido falar. As pessoas só falam no Dubai, mas lá está. Eu acho que o Paraguai tem muito mais qualidade de vida com esse benefício também dos... O problema é um pouco da segurança. Eu não conheço o Paraguai. Olha que não. Mas já ouvi falar muito ali que... Você tem que tomar muito cuidado. É extremamente seguro na capital, em Asunción. Extremamente seguro. E extremamente desenvolvido também. Surpreendentemente desenvolvido. Então é uma cidade que eu recomendo assim, a qualquer pessoa que tenha negócio online e tudo mais, a experimentar e ver se gosta, se imaginava passar lá 6 meses por ano, 7 meses por ano. E se for o caso, é um local que eu aconselho muito. Antes da gente continuar em mais questões de viagens, que é uma questão que para mim eu gosto muito, tenho mais algumas 2 perguntas que eu anotei aqui que eu queria saber sobre o seu trabalho, né? Como que todo esse status, você poderia dizer, de rede social e financeiro também afetou na sua vida pessoal? E se você tem alguma história de algum cara, alguma mulher que você fez uma mentoria e realmente mudou a vida da pessoa? Com licença. Cá estou aqui interrompendo-me mais uma vez para te dar um recado importantíssimo. Você está curtindo o conteúdo? Você está curtindo essas mentalidades finas, avançadas e elaboradas? Estas sinfonias de ideias? Se você está aí na sua jornada, buscando evolução, buscando se envolver com o mundo, não somente com as mulheres, mas com o mundo de forma mais inteligente, com habilidades sociais, entendendo melhor as pessoas, as emoções, as atitudes que você deve ter para ter os resultados que você deseja ter. Então, meu amigo, você está perdendo tempo em não adquirir a Universidade Sem Mimimi. Lá você vai encontrar os melhores cursos, tanto para você navegar o mundo social de forma mais inteligente, mas para você também entender melhor como as belas donzelas são, como elas operam, por que elas dizem o que elas dizem, por que às vezes você fica confuso sem entender que ela falou algo e você falou eu não sei o que fazer nessa situação. Bom, meu amigo, dentro da Universidade Sem Mimimi você vai encontrar os cursos, por exemplo, como Sedutor Natural, onde eu falo sobre os fundamentos da sua comunicação, do seu charme, da sua sedução, do seu flerte, você entender também melhor as mulheres. Dentro da Universidade Sem Mimimi, você também encontra o Conversas Provocantes, que são as mentalidades mais finas que eu fiz nos últimos 2 anos, dentro da mentoria Máfia Sem Mimimi. Você também encontra o curso Hollywood Seduction, que são análises de filmes como Hit,
Rock, Amor a Toda Prova e outros. Você também encontra cursos como Primeiros Encontros de Sucesso. Você não sabe como ter um primeiro encontro de qualidade? Lá você vai aprender como falar, como se mostrar interessado, como se mostrar interessante. Dentro da Universidade CMMI você também encontra o curso Demolindo a Sua Timidez. Esse talvez seja para aqueles caras que ainda estão mais travados. Não seja o seu caso necessariamente. Também você encontra o Mestre da Safadeza, para você saber explorar o corpo feminino de forma mais inteligente, de forma mais sexy. Você não ficar tão nervoso ali na hora do vuki-vuki. E, por último, você também encontra vícios na pornografia. Eu sei, um problema que muitos aí ainda possuem, ainda se deixam cair nestes vícios. E entre outros cursos que você vai descobrir lá. Se você quer pegar essas mentalidades, aqui embaixo, ó, ali no link, vai lá, Universidade Sem Mimimi. O que você está esperando? Agora a gente volta pro podcast com sinfonias finas e elaboradas. A primeira pergunta em relação ao que é que o status mudou na minha vida pessoal? Sim, e financeiramente também. Financeiramente, ok. Pessoal e profissional também. Certo. Imagino que profissional você acabou aprendendo muito também e evoluindo, mas na questão pessoal, principalmente. Certo. Na questão pessoal, é assim, a primeira coisa que eu fiz foi quando realmente o faturamento melhorou, quando eu tive mais à vontade em termos financeiros, foi melhorar a minha qualidade de vida e melhorar a qualidade de vida das pessoas que me eram próximas. Por exemplo, sei lá, a minha mãe poder pagar-lhe uma passagem para me vir visitar, poder tratar do alojamento para ela me vir visitar, por exemplo. Coisas desse género. Ou para mim, ter a capacidade de poder ficar num apartamento de 20, 25 mil reais por mês, que era algo que eu, se calhar, antes disso ter acontecido, era mais difícil, mas a partir do momento que o faturamento melhorou, foi das primeiras coisas. Foi realmente melhorar a qualidade de vida, melhorar tudo em termos de vitaminas, suplementação, ter uma cozinheira para tratar das minhas refeições, não ter que estar a cozinhar, todo esse tipo de coisas acho que é o melhor para fazer. E investir, não é? Investir, isso é algo que eu já faço desde 2017. Tenho um meu vídeo no YouTube já em 2017 a aconselhar as pessoas para investir em Bitcoin, investir em Ethereum. E então é das primeiras coisas que quando comecei a fazer assim uma renda online que fiz. E alguma história de alguma pessoa que você impactou ou que realmente assim, mudou? Centenas. Uma que você lembra assim? Centenas de pessoas, assim, as melhores transformações dos meus clientes estão lá, por exemplo, no meu Insta, e as pessoas muitas vezes ficavam irreconhecíveis. 175 libras para 141 libras. Isso dá em peso, dá que uns 100 quilos o cara tava aqui, mais ou menos? Menos, mas assim, eu acho que o mais importante nem é o peso, mas o shape da pessoa e a aparência saudável que a pessoa fica. Ó, pra você que tá acompanhando aí, já segue o Adolfo no Instagram. Adolfo. Para as pessoas que estão a assistir, Adolfo Pereira, Adolfo P. É onde eu posto o meu conteúdo em português. Mas sim, tipo, nós depois até podemos pôr isto lá no podcast ou assim, mas houve pessoas que tiveram assim a vida completamente mudada para ser mais saudáveis, e foi uma das coisas que me viciou um bocado nesse projeto que eu fiz, foi quando eu vi as transformações das pessoas e saber que eu impactei aquilo. Assim, era algo muito, muito gratificante. Eu vejo esse... Não na minha área, não no fitness, na saúde, né? Muitas vezes o cara acaba tendo uma evolução, porque quando o cara começa uma evolução em uma área, é um efeito cascata que acaba atingindo outras áreas, né? Mas eu vejo muitas vezes onde eu tenho mais acesso, né? Os meus mentorados, a galera que acaba pegando um dos meus cursos. E aí você vê a diferença do cara que não só na prática de repente ele começou a se envolver com mulheres, começou a ter uma mentalidade melhor, começou a se cuidar, mas na própria maneira como ele se porta, na maneira como ele... depois eu vejo, tem muitos que acabam criando um tipo de conteúdo aqui, colocando ali, você fala, pô, esse cara pegou a ideia. E, claro, isso te deixa incrível, né? E já conectando com isso, quais foram, por exemplo, algumas das mentalidades ou as pessoas que você conheceu? Você falou que você conheceu um cara lá em Cancún, né? Qual que era o nome dele? Mário Tomic. E depois você falou do Gary Vee, o Gary Vee é um cara que eu já
acompanho também. Aham. E quais foram mentalidades que você pegou com essas pessoas? Que é também a questão do network, né? Se você tá num ambiente onde as pessoas estão falando sobre melhorar a sua saúde, ganhar dinheiro, como viver uma vida mais plena, você vai acabar adaptando essas mentalidades. Então, quais foram algumas dessas mentalidades que você aprendeu com, não só com esses caras, mas em outros lugares que você foi? Você falou em Dubai, que você ficou um tempo, que é um ótimo lugar para fazer networking, Cancún, Miami. Quem foram essas pessoas e quais foram essas mentalidades que você falou assim, hoje, olhando para trás, isso aqui fez realmente uma diferença na minha vida? Sim, então o primeiro foi, nesse caso, o Mário, que já era alguém que fazia 400, 500 mil reais por mês. Das primeiras coisas que eu aprendi foi, se alguém tem uma ocupação que dá um rendimento de 100 reais à hora, que seja, a pessoa não tem um motivo para perder tempo a cozinhar, por exemplo, quando era algo que podia estar outra pessoa a fazer por 30 reais à hora, 40 reais à hora, certo? Ou a pessoa estar a lavar a sua roupa, a engomar a sua roupa, a pessoa estar a arrumar a sua casa. Uma tarefa que podia delegar por, digamos, 50 reais à hora, podia estar a dar trabalho a outra pessoa que precisa, a uma pessoa que precisa desse rendimento para tratar dos filhos, para tratar da família, estar a gerar trabalho e ter mais tempo na sua própria agenda para fazer o trabalho que a pessoa é especialista e que realmente consegue fazer 100 a hora, 200 a hora que seja. Essa é das principais burrices que eu vejo as pessoas a fazerem. As pessoas tentarem fazer tudo quando podiam delegar e fazerem o que elas são boas, realmente. Então essa foi a primeira coisa que eu assim, realmente interiorizei quando comecei a interagir com pessoas que estavam assim, em níveis de faturamento maiores, milionários, vá. Você falou isso, eu tô lendo agora o livro As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. O meu livro favorito. Eu ia te fazer essa pergunta aí. E tem uma lei, inclusive, que é isso. Ele fala, não faça você mesmo o que os outros podem fazer por você. E, de certa forma, você pode pegar assim... Como assim? Não faça você mesmo o que os outros possam fazer pra você. Mas é justamente isso. Se você colocar como realmente tempo é dinheiro, e se você é uma pessoa que trabalha com uma alta performance... você realmente deixa de ganhar dinheiro ao fazer atividades que não te geram dinheiro. E aí, como você falou, você está gerando também outros trabalhos para outras pessoas. Então, realmente colocar essas coisas que todo ser humano tem que fazer e você poder proporcionar para si mesmo um certo conforto e monetizar o seu tempo de outra forma, é uma das melhores maneiras que você pode fazer isso, né? E aí, outra coisa que você falou, acho que eu vi um vídeo seu falando sobre como tem muitas pessoas que não entendem, por exemplo, você ganha dinheiro em dólar, você não precisa viver num país que é o dólar. Você tem que viver num lugar que seu dinheiro tem mais valor, por assim dizer, né? Isso eu vejo com muitos mentorados meus, que eu bato muito nessa tecla, a importância de você viajar. Não só para você ganhar dinheiro, ganhar experiência, mas para você entender outras maneiras de se viver, culturas. E aí, recentemente, eu vi aquele seu vídeo e aí eu lembrei de um mentorado que eu tive recentemente, que o cara tem essa mentalidade de eu preciso sempre guardar dinheiro, porque senão eu vou ficar sem dinheiro. E acaba não fazendo nada da vida dele. E aí ele tá com 30 anos, nunca saiu do Brasil, tem dinheiro, não é como se fosse um cara que não tem dinheiro, tem dinheiro, mas ele fica nessa mentalidade que eu preciso guardar, porque nunca se sabe. E é uma mentalidade... Eu fiz a mentoria com ele, eu falei, isso é algo que você adquiriu lá dos seus pais, porque os pais dele vieram de uma condição bem menos favorável que ele. Não que ele fosse de uma condição rica. Ele também tem seus méritos, ganhou muito dinheiro por si só. Mas os pais dele cresceram muito pobres, enfrentaram ali nos anos 80 do Brasil, que foi uma crise que realmente você tinha o dinheiro aqui e amanhã você podia, os juros, comer o seu dinheiro. Então os pais dele basicamente implantaram essa ideia de que você tem que guardar dinheiro, E aí hoje ele tem essa condição, tem dinheiro, mas fica ali travado, né? Então eu até, agora fazendo a pergunta para você, eu acho que na Europa, de maneira geral, as pessoas não têm essa mentalidade. Tanto pela facilidade que você tem de ir conhecer outros países e a questão financeira, provavelmente. Você pega um avião de Lisboa para
Barcelona, com sorte você paga 15 euros, dependendo do dia. Então, o que você falaria, de repente, pra um cara que tá em dúvida se ele deveria fazer do mundo o seu playground, ir visitar, ir a lugares, você tendo conhecido tantos países, vivido em outros tantos, o que você falaria pra um cara da importância de ir viajar e conhecer outros lugares? Eu acho que as pessoas, se não estiverem desconfortáveis com algo, é muito difícil elas fazerem alguma coisa. Se uma pessoa estiver deitada em cima de pedras que estão quentes, pedras que estão a ferver, a pessoa vai sair, vai encontrar uma forma de sair, de se levantar, de sair das pedras quentes. Então, se a pessoa não encontrar algo na vida que faça a pessoa estar desconfortável com a realidade, seja porque não tem as oportunidades de networking que gostava, seja porque não está a conseguir conhecer uma mulher que pensa que vai ser um dia a namorada dele, ou que vai ser a mãe dos filhos dele, na cidade onde está, seja porque as pessoas julgam porque a pessoa quer ser empresária. Se a pessoa não estiver desconfortável com algo, não vai ter motivação para sair de lá. É impossível. Então, muitas vezes, eu diria que a pessoa tem que parar de fazer alguma coisa que está nem sei como é que diz a palavra em inglês, numbing. Zonzo, né? Você está anestesiado. Anestesiar. Muitas vezes a pessoa está numa condição de merda na vida, mas anestesia com quê? Videojogos, drogas, álcool. E só quando a pessoa para a anestesia é que a pessoa sente o desconforto da vida onde está. E só quando sente esse desconforto é que a pessoa vai ser forçada a encontrar soluções, porque já não tem mais anestesia. E muitas vezes essa solução é realmente viajar para uma cidade diferente, viajar para um país diferente. E isso vem tudo do primeiro passo, que é tirar a anestesia, que é tirar os videogames, o álcool, as drogas, o Netflix, a pornografia, o TikTok, certo? Quando a pessoa tira essa anestesia é que a pessoa realmente sente o desconforto, e isso é que obriga. Agora, até ao momento que a pessoa continua a usar a anestesia, ela não vai sentir desconforto e a pessoa não vai sentir a necessidade de fazer uma renda extra online, não vai sentir a necessidade de viajar, não vai sentir a necessidade de falar com uma menina que acha bonita na rua, não vai sentir a necessidade de fazer nada disso, porque tem a anestesia, está de boa. Essa mentalidade que você fez a analogia do videogame é uma mentalidade também que eu gosto muito, porque a gente tem... somos da mesma geração, e então basicamente crescemos ali com algum acesso ao videogame. Então é uma analogia que muitas das pessoas da nossa geração acabam se conectando. E eu uso isso porque, por exemplo, muitas vezes quando você está tendo alguma dificuldade, seja ela financeira, seja no seu trabalho, seja nos relacionamentos, é parte do jogo. E é parte da jornada do herói de você se tornar esse cara que se torna mais forte para a próxima fase. E as pessoas acabam, justamente, quando se deparam com uma situação difícil, não quero mais jogar, cansei desse jogo. Aí vai buscar outra coisa, vai buscar outro vídeo, vai buscar outro filme. E eu vi você em outro podcast falando sobre como você jogava 4 horas por dia League of Legends, ou não mais, ou mais. Então como que era o Adolfo dessa época, e o que de repente você falou, não, peraí, eu não posso ficar 4 horas do meu dia passando jogando um jogo aqui, tem outros videogames melhores pra eu zerar. Sim. Como que foi, como você era nessa época, o que te fez mudar, e como que hoje você joga alguma coisa? Não. Hoje em dia só se for com amigos ali no sofá, sentados todos a jogar um jogo simples, Super Mario, assim, todos juntos no sofá. Agora, aquilo de estar sozinho em casa, no computador a jogar, já não. Agora, vamos por isso em duas partes. A primeira é que eu não quero estar a dizer que nós termos sido viciados em videogames foi mau. Porque eu acho que a nossa personalidade de querer optimizar tudo na vida, optimizar os nossos status todos, acho que vem tudo de lá atrás dos videogames, se formos sinceros. Em partes, eu também poderia dizer de mim mesmo, assim. Eu nunca fui de jogar muito videogame, mas eu entendo o que você quer dizer por exemplo, eu lembro de alguns momentos, teve uma pequena época da minha vida que eu jogava um jogo chamado Tibia,
Eu joguei muito Tibia, mano. Eu E joguei aí muito. tinha hora lá que você fala assim, não, vou dormir, mas o Char, né, que a gente falava, Sim. vai trabalhar pra mim. Aí você deixava Sim. ele treinando e ia dormir. De certa Sim. forma, o negócio tá acontecendo Sim. sem eu estar ali presente, né? Sim, eu adorava Tibia, mano. Ali, tipo, 2009, 2010, 2011, adorava. E então, acho que isso levou-nos um bocado, esse tipo de personalidade de gostar de optimizar o char, acho que nos levou a querer optimizar depois a nossa vida quando pusemos o videogame de parte. Agora, o que acontece é que muitas pessoas não param. Muitas pessoas não fazem a transição de optimizar o char virtual para o char real. Então, eu tive a felicidade de ter um desgosto amoroso na altura e esse desgosto amoroso levou-me a reconsiderar o que é que eu estava a fazer e eu acho que tive, assim, a sorte, não sei o que é que lhe hei de chamar, que eu sempre tive muito tipo de personalidade que eu punha a responsabilidade de tudo em mim. Isso é uma das melhores coisas que um homem pode fazer na vida. Sim. Então, mesmo antes de eu tomar a Red Pill, mesmo antes de eu ver conteúdo de desenvolvimento pessoal, por algum motivo, que eu nunca pensei de onde é que essa mentalidade veio, por algum motivo, eu sempre pus a responsabilidade de tudo em mim. Então, quando... Muito provavelmente da sua criação, né? Isso aí, talvez tenha sido a minha mãe que me pôs isso aí, não sei. Mas acho que foi essa mentalidade que foi assim o virar de chave para mim. Porque eu lembro-me quando nessa altura essa menina que eu gostava, depois ela deixou-me e assim, tipo, isso abriu-me um bocado os olhos, tipo, eu nunca mais vou permitir que alguma coisa assim aconteça se depender de mim. Nunca mais vou Mas o estar... relacionamento não acabou por causa do videogame. Não foi por causa do videogame, mas eu pus-me a pensar e foi a minha responsabilidade, foi a minha culpa. Se eu fosse alguém que tinha algo a acontecer na minha vida, alguém que tinha abundância na minha vida, provavelmente a pessoa não iria ter feito isso, não iria ter-me deixado. Mas olhando, na altura refletindo, fez sentido para mim que ela tivesse deixado na altura, porque eu era um perdedor. Sim. Na altura era um perdedor, só tinha videogames, nem sequer estava numa carreira que estava a dar valor para a sociedade. Porque é que uma menina ia estar comigo quando podia estar com alguém que estivesse a fazer essas coisas? Por isso eu olhei para a questão de uma forma pragmática e isso é que me levou a reconsiderar o que é que eu estava a fazer na vida, se estava na direção certa. E assim, hoje em dia agradeço por isso ter acontecido, porque se não tivesse acontecido esse desgosto amoroso, eu hoje em dia não sei onde é que estaria, se calhar estava numa posição não muito diferente. Mas isso foi o que levou à ignição da mudança e do começo do desenvolvimento pessoal, começo da mentalidade de empreendedorismo e a mudança do desenvolvimento do char no virtual para o mundo real. É isso que você falou do término. Muitas vezes, se o cara aprende o que ele tem que aprender nesse momento, é um dos melhores turbos que você pode ter na sua vida para mudar. Um término, ele bagunça com você o sentimento de rejeição, de solidão que vem acompanhado, mas isso são sentimentos bons se você canalizá-los de forma correta. Porque acontece muitas vezes, não vou falar, até acontece bastante vezes, o cara termina e aí entra em droga, perde o trabalho. Então, se o cara souber ali interpretar o término como eu precisava disso aqui, por mais difícil que seja isso daqui, essa mulher tá me fazendo um bem. Porque eu preciso de um chacoalhão. E, por outro lado, que eu vejo muitas vezes nas minhas mentorias, conhecendo os caras, permanecer em relacionamentos que já tiveram o prazo de validade acabado. E aí eles permanecem ali por uma carência de ambos ou por uma comodidade, e aí é o cara que daí você vê, né, com uma idade já com uns 28, 29, 30, que tem aquele mesmo relacionamento há 5, 6 anos, aquele relacionamento que você vê que as pessoas não estão ali porque elas realmente querem estar uma com a outra. É uma comodidade triste. E aí nesse tema, eu te pergunto, o que você, através do seu trabalho lidando com as pessoas, através das suas viagens, o que você aprendeu sobre as mulheres, como se relacionar com elas, quais foram outras histórias talvez que não tiveram um final feliz, mas que te
fizeram aprender, dá uma pincelada sobre tudo isso dos mundos dos relacionamentos. Com as belas donzelas, mais em concreto. Certo. Então, as viagens e a minha experiência fez-me entender que eu não ia conhecer uma namorada numa festa à noite num bar qualquer. Porque, claro, quando se viaja tem-se todo tipo de experiências de ficar com uma menina na noite, experiências de todo tipo de coisas. Quando se está a viajar, gosta de experimentar a cidade, ir às festas e tudo. E eu apercebi-me que sim, todas as namoradas que eu estava a ter, todos os relacionamentos sérios, tinha algo em comum, que era, eu tinha conhecido a pessoa ou durante o dia, a andar durante o dia, ou conhecer alguém, sei lá, no Instagram, por exemplo, e ir a um date conhecer durante o dia. Nunca era alguém que ela estava com as amigas bêbada e eu estava com os meus amigos e íamos conhecer numa festa. Então, foi algo que, assim, eu comecei a ir muito menos a sair, assim, à noite para festas, e mais, se eu queria sair, era mais sunsets, ou coisas assim mais durante o dia, e realmente comecei a ver que era aí que eu conhecia pessoas com mais potencial para relacionamentos, certo? E então essa foi uma das principais coisas que eu me apercebi. Outra coisa que eu me apercebi muito foi que, por mais que nós tenhamos, não sei se é o teu caso também, mas falando por mim, por mais que nós falemos bem inglês, eu achei muito difícil relacionar-me com uma menina, ter um relacionamento com uma menina em inglês. Por mais que fale fluentemente, por mais que seja bom o inglês, eu achei assim muito difícil. Assim, não há nada como falar a nossa língua. Não há nada como falar português. Eu parece que estava a ver alguém, íamos ter um date, uma menina que eu estava a ver, por exemplo, e parece que eu ficava cansado ao final de 2 horas a falar inglês. Parece que tinha que pensar mais. Estás a ver? E parece que foi um dos motivos que me levou também a não morar nesses países, Estados Unidos e assim. Foi porque eu senti que não era ali que eu ia encontrar uma namorada, não era ali que eu ia encontrar a mãe dos meus filhos, porque, não sei, não conseguia ter uma conexão com alguém a falar inglês. E então foi outra coisa que eu me apercebi, a importância da língua. A importância da língua no que toca a relacionamentos. Por mais que consigas ter uma coisa de uma noite, por mais que consigas ter uma coisa de uma semana, de um mês, é muito difícil ter algo de longo prazo com alguém que a língua é completamente diferente da tua e a pessoa não entende a tua língua. A pessoa não entende português. É algo, eu percebi-me que era muito difícil, algo que ninguém fala. Assim, os coaches de dating e assim, ninguém fala disso. Mas eu acho que para quem quer um relacionamento assim mais de longo prazo é algo importante a considerar. Eu acho que isso que você falou, né, das diferenças culturais mais específico da língua, eu acho que como nós homens, eu vejo que se a mulher, muitas vezes, ela também não tem, por sua vez, um certo conhecimento, não necessariamente da nossa cultura, né, ou da cultura do cara que ela está se envolvendo, mas de maneira geral, do mundo. Digo isso por ter morado nos Estados Unidos e ter me envolvido com algumas mulheres americanas, e você percebe que para ela é quase como se você fosse um bicho de outro planeta, muitas vezes. E aí, por mais que eu tenha essa habilidade, queira conhecê-la em um nível além do sexual, ela, de alguma forma, não consegue se conectar comigo. E eu demorei de certo tempo para perceber isso, porque no começo você sempre internaliza, né? Você fala, não, deve ser eu. Talvez eu não esteja falando certo o inglês, talvez eu não esteja me expressando bem, mas com o tempo você percebe, não, é ela, né? Depois, principalmente eu já morando alguns anos lá, eu percebia, não, é ela que é a tonta, né? E aí eu tive algumas experiências boas até, duradouras com mulheres de fora do Brasil. Posso falar 3 em concreto. Eu namorei uma espanhola por 5 anos, então foi um relacionamento muito bom, que tenha uma similaridade da cultura, que sem dúvida faz diferença. Tive uma outra canadense, que essa canadense, na verdade, também foi muito bom, porque ela, na verdade, ela trabalhava no Brasil. Então, por mais que ela não falasse português, ela já entendia muito da gente. Ela já entendia o nosso jeito. Então, a gente teve um relacionamento de 6 meses, que foi muito bom. Foi um pré-pandemia também. Então, teve essa diferença comparado com as americanas, por exemplo. E daí eu tive uma última, uma alemã, que era diferente, mas era diferente de um jeito positivo, eu diria. Porque o alemão tem aquela coisa do pragmatismo.
Tem que ser, como assim? Não tem, ou é quente ou é frio. Ou é certo ou é errado. Não, você não pode fazer isso. Não, porque isso é contra a lei. Não, isso não pode. Eu não entendi o jeitinho brasileiro muitas vezes. E foi legal, porque eu também adaptei muitas das mentalidades. Eu recomendo aqui todos, se tiver a oportunidade de, pelo menos por um breve tempo, sair com uma alemã, porque realmente eles são diferentes. Mas aí eu percebi que no final eu era muito diferente pra ela. E aí acabou que nos separamos. Mas, como você falou, quando você também tem um relacionamento com uma pessoa da sua cultura, do seu idioma, acaba sendo mais fácil outros problemas que você não teria com outras pessoas. E aí, já nisso, eu te pergunto, o que você acha que são as grandes diferenças das mulheres de Brasil e Portugal? Ou os relacionamentos, como que os relacionamentos começam, como que os relacionamentos se mantêm no dia a dia? O que você consegue já desenhar alguns paralelos dos países? Sabes que a cultura portuguesa e brasileira está assim mais próxima do que as pessoas pensam. Sim. Porque lá em Portugal, nós desde criança que nós vemos as novelas da Globo, o New Wave, o Malhação, essas coisas todas lá em Portugal assistem-se. E pronto, e a cultura daqui do Brasil foi inspirada inicialmente pela de Portugal, há centenas de anos atrás. Por isso acabam por estar assim bem relacionadas. E então, se calhar, se me falares sobre algo assim mais específico, nas diferenças de dinâmicas, eu consigo dizer uma diferença. Mas, no geral, não há assim diferenças muito grandes no que toca a dinâmicas entre homem e mulher. A principal, eu diria que aqui no Brasil a traição é muito mais normalizada. Tanto no homem como na mulher, assim, eu assim falo com pessoas assim às vezes que são conhecidas online, que têm, sei lá, são presenças online bem conhecidas, e falas com a pessoa por trás das câmaras e assim ter uma conversa relaxada e a pessoa, sim, eu traí, eu fiz isto, eu aquilo, e eu fico assim, tipo, lá em Portugal não é visto de uma forma assim normal. Sim. A traição, tipo, se alguém, se estás a falar com não é algo que se admite, pelo menos em público, né? Admite-se, mas não é algo que se admira, mesmo claro. entre amigos. Tipo, tu lá em Portugal estás a falar com um amigo e dizer que traíste uma mulher, lá em Portugal é a mesma coisa que dizeres que roubaste. Sim. Tipo, um amigo não vai dizer a outro, eu roubei isto. Que legal! Tipo, uau! Ninguém vai dizer isso Sim. com orgulho lá em Portugal. Mas aqui no Brasil eu sinto que os homens e as mulheres, algumas, dizem com orgulho, eu traí, eu fiz isto ou aquilo. Nem diria orgulho, mas normalidade. Sim. E então essa é a principal diferença. Assim, eu, num relacionamento sério, tipo, nunca traí. A maior parte dos meus amigos lá em Portugal nunca traíram num relacionamento sério, mas aqui no Brasil é muito normalizado. Então essa eu diria que é a principal diferença que eu vejo aqui em Brasil para Portugal. Eu prometo que é a última vez. Você gosta de viagens? Você gosta de lugares desconhecidos? Países inexplorados por tetinhas de podcast? Pois, meu amigo, você tem que ver o conteúdo do meu segundo canal, Playground Sem Mimimi, aonde eu exploro o mundo. Recentemente estive em países como Estônia, Lituânia, Letônia, Albânia, Montenegro, Tunísia, México, Emirados Árabes, e eu fui em todos esses lugares mostrando o que muitas vezes você não encontra em videozinhos de viagens de blogueirinhas ou Globo Repórteres da vida. Eu entrei em prisões comunistas, eu entrei em prisões da KGB, eu fui em museus do cara do bigodinho que eu não posso falar aqui no YouTube, eu fui em sultanes da Tunísia e muito mais. Se você quer ver esse tipo de conteúdo, se inscreve no meu segundo canal, Playground Sem Mimimi. Tal qual a Universidade Sem Mimimi e a Regata Sem Mimimi também está aqui embaixo na descrição deste podcast. Como eu falei, essa é a última sinfonia de ideias para interromper a mim mesmo. E agora voltamos para o podcast. Eu concordo com você, eu concordo. Tem uma certa moralidade suja, que eu posso dizer, do Brasil, nesse sentido especificamente. Não, é evidente, não é todo mundo. E definitivamente não são as pessoas que eu me rodeio. Sim. Mas eu também compartilho dessa visão que aqui no Brasil é uma coisa que é muito normalizada.
A ponto de você ver homens e mulheres falando... homens nesse sentido, mas eu traio ela, e outros homens, né? Boa, que foda, você é um cara foda. E outras mulheres, muitas vezes, justificando traição. Do tipo, o cara... ela foi pega numa traição, mas ele não me tratava bem. Mas ele não era um bom homem. Se ele não é um bom homem, você resolve esse relacionamento e vocês terminam. Ou vocês resolvem ou terminam. O que você não pode fazer é virar as costas aí e tá dando pro outro cara. O homem também, não tô passando pano pra ninguém. E eu diria da diferença de mulheres, principalmente brasileiras e portuguesas, e algo que eu também já vi muitos homens portugueses falando isso pra mim, que elas são mais femininas, as brasileiras. As mulheres portuguesas são mais, assim... Não femininas no sentido da vaidade, mas no sentido de... as portuguesas são mais duras, são mais diretas, não tem muito a questão do flerte, da sedução, é mais assim uma conversa e, ok, você gostou de mim, eu gostou de mim, você gostou de mim, eu gostei de você, então vamos fazer isso daqui. Eu não posso falar com muita experiência, porque não me envolvi com muitas portuguesas, mas é algo que já percebi um pouco e falando com outros portugueses. O que você acha sobre isso? Então, eu acho que, falando sempre em termos estatísticos, nunca há nada que é preto ou branco. Há locais onde estatisticamente é mais de uma forma, estatisticamente é mais de outra. E realmente, se formos a falar de Portugal, estatisticamente, se calhar é maior um bocado que Brasil. Mas acho que há imensas mulheres femininas em Portugal, sim, claro. Também. Mas sim, também há uma maior quantidade de mulheres que são assim um bocado mais masculinas. Há uma maior quantidade de mulheres, sem dúvida, mas há imensas mulheres femininas em Portugal. Eu, quando tive namoradas portuguesas, sempre foram extremamente femininas. Mas percebo perfeitamente o que é que estás a dizer. Sim. E que aqui é mais comum uma mulher que gosta que o homem que tome as decisões, gosta que o homem diga onde é que vamos jantar hoje, gosta que o homem escolha o prato que ela vai comer, enquanto que em Portugal se calhar um bocado menos do que isso, mas não é nada comparado a uns Estados Unidos, não é nada comparado, sim, a um Canadá, que lá as mulheres são muito, muito, muito masculinas, sim, nesses países. E no Paraguai, que você estava falando aqui antes do podcast começar, sim, como que é? Você falou que é um país bom para relacionamentos. Muito bom, lá está. Isso que tu estás a dizer da feminilidade, lá as mulheres são extremamente femininas. No modo que se vestem, no modo que falam com os homens. E lá as mulheres, realmente, se tu lhe disseres, sim, eu gosto de ser provedor, eu um dia quando tiver uma família eu gostava apenas eu trabalhar, gostava que a mulher apenas tomasse conta dos filhos e tomasse conta de si própria, fosse treinar e comesse bem e tenha uma skincare routine. E lá as mulheres não têm nada contra isso. Enquanto que se calhar em culturas mais americanizadas, as mulheres parece que ficam assim triggered quando tu dizes que uma mulher não tem que ter uma carreira, é opcional, quer queira, sim, quer não ter, mas não é obrigatório, mas as mulheres ficam assim. Como assim? Eu vou ficar em casa cuidando das crianças? Como assim? Não! Machista! Exatamente. Patriarcado opressor! Não, minha querida, não. Esse eu acho que eu tava agora recentemente no México também, e eu tive essa conversa com alguns amigos, do tipo de que, se o cara... porque pra mim, na verdade, eu também compartilho dessa visão. O que pode ter melhor do que cuidar do seu próprio filho? Você prefere ficar trabalhando para um chefe que não tá a mínima para você? Então, se você chega num ponto onde você pode prover, por que não? Para mim, e claro, partindo do princípio também que você tá com uma mulher que compartilha dos mesmos valores que você, ela somente vai passar os valores ali para os seus próprios filhos, a sua prole. O que pode ter de mais bonito e importante que isso? Agora, claro, eu entendo que existe certas mulheres que vão querer ali ter a sua carreira profissional e sejam felizes. Mas eu, pelo menos no meu relacionamento, um dia que eu tiver um filho, é isso que eu vou querer. Estar com uma mulher que compartilha dos mesmos valores que eu e que vai poder educar os nossos filhos da melhor maneira possível. E sim, ela vai poder ter tudo o que ela quiser
comigo, garantia tudo que ela precisar de roupa, da casa, viagens. Eu sou o provedor que vai ter que bancar isso. E que lindo, que relacionamento foda esse. Mudando de assunto, que eu queria falar com você sobre livros. A não ser que você queira complementar alguma coisa do que eu falei agora. Concordo plenamente. Acho que é só reforçar que deve ser algo opcional, carreira feminina, e não obrigatório. É a única coisa que eu acho que devia ser normalizada. Ser algo opcional e não obrigatório. Sim. E se a mulher quiser, sei lá, estar em casa a fazer um home office, por exemplo, é algo também muito bom. Tipo, não ter que estar a deixar as crianças com uma babá e ter que ir para o trabalho. Não, tem que ter a fazer um home office, já é melhor, por exemplo. Mas sim, concordo com o que disseste. É que eu também, só esticando um pouco mais nisso, muitas mulheres acabam... eu digo porque de conhecer muitas mulheres que já me falaram isso. De sentir uma certa pressão por querer isso. Por querer ser dona de casa, por querer cuidar do filho dela. Pressão social. Pressão, não, porque outras mulheres... Não, como assim? Você tem que trabalhar. Como assim? O seu marido tá te oprimindo. Não. Não, ela quer ficar em casa, cuidando dos filhos. Fazendo bolo, se ela quiser. Ou, nesse caso, você falou, ter um trabalho que seja home office, casa, porque, sem dúvida nenhuma, tem um aspecto, eu vou dizer, inerente do ser humano, seja mulher ou homem, que vai querer ter um mínimo de alguma coisa profissional, que lhe dá um propósito maior, que não seja somente um filho. Claro que sim. Mas tem muito disso de que, não, se você ficar em casa, você é oprimida. Para com isso. Bom, leitura de livro. Eu quero saber, a gente estava falando aqui, já falou sobre os 48 Leis do Poder, é um ótimo livro. Quais são os livros que você diria que moldaram muito do que você... como você pensa, como você é? Me diz alguns livros que você gosta, que você recomenda. Sim. Eu tenho 2 livros, eu já li, tipo, se calhar centenas, mais de 100 certamente, mas talvez centenas de livros. Se contarmos com audiolivros, foram centenas. Se contarmos só com livros físicos... um pouco mais de 100. E 2 favoritos que eu tenho. Que foram Os 48 Leis do Poder. Assim, a forma como o livro é escrito. As mensagens que passam. É que é tantas, não é só uma. Há livros que tipo, são excelentes, mas só passam uma mensagem importante. Mas o 48 Leis, lá está. Aqui, ó. Pra não dizer que eu tô mentindo. Tava lendo aqui antes de você chegar, inclusive. Assim, 48 Leis passa assim... muitas mensagens importantes para quem quer ter liberdade na vida, para quem quer dominar a sua vida. É o livro obrigatório. Mas o meu outro livro favorito, equilibra o 48 Leis de Poder. Porquê? Porque 48 Leis de Poder é fazer acontecer, é seguir o que queres, é dominar. Eu diria que é uma versão atual do Príncipe de Maquiavel. Exatamente. Essa é a melhor maneira que eu venho descrevendo para quem me vê lendo esse livro. Fala, já leu o Príncipe de Maquiavel? É a versão atual. Exatamente. Foi um muito bom trabalho do autor, do Robert Greene, que ele estudou muito Maquiavel. Mas o livro para equilibrar 48 Leis do Poder, que por acaso, assim, aleatoriamente, foi o meu outro livro favorito, é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E esse livro, Luís, eu já li umas 8 vezes, O Poder do Agora. Porque nós, quando queremos alcançar tudo na vida, quando queremos ter o negócio a faturar mais, quando queremos ter a namorada mais bonita, quando queremos ter o melhor shape, é como um carro que está sempre a 200 a hora. E o carro aquece muito, o motor aquece muito. E se não tiveres mecanismos para esfriar o motor, esfriar o sistema do carro, o carro vai se estragar. Então o Poder do Agora foi a minha primeira ferramenta, livre com ferramentas, aliás, que eu vi métodos para realmente esfriar o motor. Certo? De toda esta aceleração que eu estava a ter na minha vida de querer alcançar tanto. E não só me ensinou realmente a esfriar o motor, como me ensinou mais a aproveitar a jornada até ao alcançar as coisas. Porque lá está, muitas das metas que eu alcancei foi depois, muitas vezes, de meses e anos a perseguir essas metas. E se eu não tivesse aproveitado os anos até alcançar essas metas, assim, só ia ter felicidade alguns meses da minha vida e depois 80% dos meses iam ser tipo um rato na roda. Rat race. E então não era isso que eu queria. Então o livro ensinou-me muito a aproveitar o momento, a estar presente em qualquer coisa que eu estivesse a fazer. Introduziu-me à meditação, por exemplo. E então foi esse provavelmente um dos livros mais importantes da minha vida.
Ele é um bom equilíbrio. Eu nunca tinha pensado. Eu já li O Poder do Agora, tô lendo agora as 48 Leis do Poder, mas eu consigo ver isso que você falou desse equilíbrio de um e outro, que eles vão juntos, caminham paralelamente, mas te dando bons suportes. Você sabe quem é o único autor da língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura? Posso tentar adivinhar. É aquele que escreveu Vou te dar uma o dica. Paulo Coelho, Não, é do seu país. o Oscar Saramago. José Saramago. José Saramago. Você José já leu algum Saramago. dele? Não, nunca li. Então eu fico a recomendação, que é um dos meus favoritos de todos. Dele é o meu favorito, que é Ensaio sobre a Cegueira. Sim, lá é muito falado Sim, esse livro. muito bom esse livro. Tem um filme também que é dirigido por um brasileiro, que é o Fernando Meirelles, que inclusive gravado aqui em São Paulo. Ok. Se você for ali na Ponte Estaiada, sabe onde é? Não. Depois eu te mostro. Ok. Tem cenas que na época quando eles gravaram o filme, a ponte estava sendo construída. Então eles dão um ar assim como se fosse um cenário pós-apocalíptico. E Ensaio sobre a Cegueira é muito bom. E eu gosto também um outro dele que se chama O Evangelho segundo Jesus Cristo. Certo. Que ele sofreu o que no mundo atual se diz um cancelamento. Ele sofreu um cancelamento do Vaticano, se não me engano, nos anos 80, por causa desse livro. E um livro muito bom. Okay. E o último tema que eu queria falar com você, que é um tema também... Temos alguns minutos para falar sobre esse tema. Sobre espiritualidade. Então, se teve algum momento específico ou foi a sua jornada que você sentiu que você precisava se conectar com algo, ou se você é conectado com algo maior, me diz um pouco sobre isso, sobre a importância ou não da espiritualidade para você, no seu trabalho, na sua vida. Foi muito importante e, por coincidência, foi quando eu li esse livro pela primeira vez, O Poder do Agora, que foi em 2015, foi assim há 9, 10 anos que eu li pela primeira vez o livro, e que eu senti que realmente a espiritualidade ia ser o que me ia fazer, uma das coisas que me ia fazer aproveitar a minha vida mais. Porque eu ia ter que fazer as mesmas tarefas para atingir as minhas metas, mas a forma como eu vivia essas tarefas é que ia ditar a minha experiência na vida e não só atingir as metas. Por isso, assim, o livro ensinou-me falava sobre Deus, dizia que Deus realmente está em tudo, certo? Deus é esta mesa, Deus somos nós, Deus é este microfone. E se nós sentimos que Deus está em tudo, que nós não somos separados de nada, realmente dá uma tranquilidade imensa quando sentimos isso. E então, sim, espiritualidade sem dúvida foi... Mas você já era um cara que tinha isso interno de você? Não. Não. Você não cresceu num ambiente... Em Portugal, um país bem religioso. Sim, não. Mas você cresceu indo para a igreja? Ou... Cresci ir para a igreja e fazer... lá chegámos catequese, não sei se vocês aqui têm e tudo. Sim, fiz isso tudo, mas nunca fui a uma coisa que eu assim levasse muito a sério. Até ler esse livro. Quando eu li esse livro é que realmente tive uma explicação para algo que era assim inexplicável para mim, e por ser inexplicável, sempre que alguma coisa é inexplicável, eu tenho dificuldade em levar muito a sério. Se não tiver algo a que me agarrar para ter uma percepção, para ter uma interpretação daquilo. E o livro deu-me uma interpretação realmente de Deus que eu levei para a vida. E sem dúvida, eu ter essa interpretação de Deus é algo que eu acho que qualquer pessoa que queira ter sucesso na vida é quase obrigatório ter uma interpretação de Deus. Que a interpretação das pessoas não vai ser... Que se calhar cada pessoa vai ter uma interpretação igual. As 8 bilhões de pessoas no mundo, se calhar cada uma das 8 bilhões tem uma interpretação ligeiramente diferente de Deus. Mas o importante é ter uma interpretação. Então, automaticamente, também isso não te faz se afiliar, por assim dizer, a nenhuma religião. Exatamente. Há coisas que eu concordo com o budismo, há aspectos que eu concordo com o cristianismo. Acho que cada religião tem aspectos bons a tirar elementos, certo? Apesar de eu ser batizado, sou cristão e tudo mais, mas cada religião dá para tirar um elemento bom
Eu não sou o tipo de pessoa que diz uma religião Sim. é 100% boa e as outras religiões são 100% más. Não. Acho que cada uma dá para tirar elementos positivos de cada uma. Por exemplo... Eu compartilho dessa visão também Sim. de que cada religião, se você for se aprofundar, você encontra algo que vai te fazer bem. O que você ia falar? Que, por exemplo, muçulmanos, eles têm algo na religião deles que todos os lucros que tu fazes mensalmente, todo o dinheiro que te ganhas, deves doar parte, não sei se é 5% desses lucros, para a caridade. É algo que eles, por exemplo, têm que eu acho que se toda a gente aplicasse... Não necessariamente para mesquita, né? Ou para a igreja, digamos. para qualquer coisa. Eu acho que é algo que se toda a gente tivesse esse princípio que vem da religião muçulmana, é algo que podia beneficiar o mundo cristão, o mundo... tudo se aplicassem isso, Sim. por exemplo. Então cada religião acho que tem coisas boas que dá para aplicar. No mundo católico também tem isso, que é o dízimo, né? Que é, se eu não me engano, 10%, alguns devem fazer mais ou menos, mas a diferença é que é para a igreja, né? Exatamente. Você dá para a igreja. No Alcorão, a ideia é que você faça uma caridade. Sim. E aí eu talvez poderia ousar a dizer que essa possivelmente é uma das razões pela qual talvez no mundo islâmico você não encontra tantos falsos profetas como você encontra talvez no mundo católico, porque é justamente aí, você vem lá, usa a palavra de Deus em vão, né? Decora uns 3, 4 versículos, engana um povo que se agarra a qualquer tipo de esperança que lhe dão, e aí você fala uma besteirinha ali, pega o dinheiro dele, não, mas isso é pra Deus, você tá fazendo o seu bem, você vai pro céu, né? Isso é algo... Em Portugal deve acontecer também, mas aqui no Brasil... Menos do que aqui. Muito aqui menos do que aqui. Tenho histórias nos últimos tempos. Tenho mais acesso a um grupo de pessoas que são mais religiosas e mais espirituais, por assim dizer, hoje, mas fizeram parte de religiões que depois se descobriram que o pastor era o maior hipócrita que tinha ali. Falava pra todo mundo não beber, chegava lá na casa dele, ele tinha vinho de garrafa, de latão, o cara tava enchendo a cara, e falando uma coisa e fazendo a outra. Queria saber também nesse sentido se a sua visão sobre o que realmente importa na vida mudou nesse sentido religioso, e principalmente depois do seu sucesso financeiro ou profissional, ou as coisas foram mais ou menos alinhadas ali, ou o que veio antes, o que isso mudou na sua visão do que realmente importa, a partir do princípio espiritual. Sim. Primeiro, antes de responder, para as pessoas que estão a assistir, nós estamos aqui a falar de temas bem controversos. Comentem aí em baixo se vocês concordam, se não concordam, que eu vou ler os comentários todos aqui do podcast. Vou tentar responder lá aos comentários, por isso, pessoal, comentem aí em baixo sobre estes temas mais controversos. E respondendo essa pergunta, assim, uma das principais coisas que mudou foi o quanto eu vi que realmente me trazia felicidade ajudar outras pessoas. E tudo começou no primeiro negócio, lá na altura do design gráfico, quando eu estava a começar. Quando eu vi uma pessoa que estava a começar com uma empresa e queria dar uma imagem à empresa, um branding, e eu realmente fazia aquilo do zero, a pessoa ficava feliz, a pessoa dizia-me que teve os primeiros clientes por causa do branding que eu fiz para a pessoa. Aquilo trazia-me uma gratificação enorme. Tipo, para além do dinheiro que eu ganhei com o serviço, trazia-me uma gratificação enorme. Que é algo que, vezes, hoje em dia, muitas pessoas do digital que ficam com depressão, isto, aquilo... Porque eu acho que eles ganham, muitas vezes, o dinheiro sem dar valor às pessoas. Com o tigrinho, com casinos online, promover videogames. E depois, ganham uns milhões, mas depois perdem um propósito da vida porque não deram um valor. Ganharam aqueles milhões sem dar um valor. Mas hoje em dia eu sinto-me muito gratificado porque todos os milhões que eu ganhei foi a dar valor para as pessoas. Primeiro, esses primeiros anos, através do branding que eu estava a fazer para as empresas e assim, logótipos e assim, e depois através das transformações que eu realmente trouxe às pessoas, para o físico das pessoas. Então, todas as pessoas que vêm até mim e me perguntam sobre começar a fazer dinheiro no digital e assim, eu recomendo sempre algo que vai dar muito valor a outras pessoas. Porque não só vai ter um benefício financeiro, mas espiritual. Vocês vão sentir, quando há centenas, milhares de pessoas que as vidas foram melhoradas por vossa causa, vocês vão sentir isso no vosso espírito.
Enquanto que se vocês podem ter milhões de visualizações, mas vocês não fizeram nada para melhorar a vida dessas pessoas, parece que vai ser umas visualizações vazias, parece que vão ser seguidores vazios, que por mais que vocês tenham o benefício financeiro, não há muitas vezes, raras exceções, vão ter o benefício espiritual, eu acho. Por isso que você vê muitas pessoas aí que chegam a um certo nível de status e financeiro e vêm com esses problemas. Ah, tô depressivo, tenho depressão. Isso é muito pelo fato... Você pergunta... para pra pensar, assim, a pessoa que fala assim, eu sou depressiva. É porque ela só se preocupa com ela mesma. Ela só tá focada nela mesma, e... eu não estou feliz. Hoje eu estou triste. Que é justamente isso. Quando você começa a realmente ajudar outras pessoas, o foco sai de mim. E aí, automaticamente, você começa a ver que as suas ações para outras pessoas ajudam outras pessoas. E isso é um reflexo que vai rebater em você e vai te reverberar por dentro algo positivo. É impossível. Por isso que eu vejo muitas vezes quando o cara começa a reclamar sobre esses tipos de coisas, você pergunta para ele como que ele tá vivendo a vida dele. É uma vida completamente narcisista. Completamente egocêntrica, só eu. Não à toa a gente vive numa era que a depressão é algo que é jogado à torta e à direita. Eu estou depressivo, tenho isso. Essa é uma conversa, de repente, para um outro podcast. Pessoal, se querem a segunda parte... tem tema, eu separei aqui muitas coisas ainda pra gente falar. Podemos fazer um com o Casey. Olha... Inclusive... Thank you, Casey, for bringing us together. Casey é um amigo que veio... Não, eu fiz um podcast com ele. Fiz um em inglês, que na verdade tá no canal dele. Olha. Mas podemos fazer um em português. Ele fala um bocadinho Ele fala, ou fazemos em inglês também. Vamos fazer uma meta de likes. E se o vídeo atingir uma meta de likes, fazemos a segunda parte. Fazemos, o Casey é um cara que mora no Brasil aí há um ano já, americano, conhece da cultura, conhece muito desse conhecimento aqui que falamos. E é um podcast que vai ser legal. Por último, eu queria te dar um presente. Temos que pôr uma meta de likes. Quantos? Põe aí 1000. 1000 likes? 1000 likes? Tá bem. 1000 likes. Pessoal, 1000 likes. 1000 likes, vamos fazer o Adolfo e o Casey. Combinado. Por último, um presentinho sem mimimi. Olha. A regata. Eita. Mamatinha off de 2025. Ei. Pra você mandar o treinão. Aí, Esse é o modelo 2025. Tem o modelo, se você tá vendo isso daí aqui agora ao vivo, ou gravado pra você, né? Tem mais duas, tem outro modelo. Essa daqui é o modelo do Júlio César. Então é pra você ir mandar um treinão na academia. Podemos marcar esse treino depois também. Bora. Quer mandar um último recado? Falar aí sobre as redes sociais, como que as pessoas te encontram, claro. Algum dos projetos que você tá trabalhando. Claro. Manda bala. Adolfo Pereira, no YouTube. Se quiserem entrar em contato comigo no Instagram, é o melhor, Adolfo Pereira. Podem me mandar mensagem lá. Digam que vieram deste podcast, que eu assim vejo, se calhar vou responder mais rápido, vou tentar responder a toda a gente. E é isso. Adolfo, muito obrigado. Vamos marcar mais dessas conversas. Muito bom. Para você que acompanhou até agora, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Sem mimimi. Para você que ficou até aqui, o final do episódio, muito obrigado. Me diz aí, o que você achou? Essas ideias se conectaram? Você gostou do meu convidado? Faz sentido? Você gostou das minhas sinfonias de ideias? Algumas dessas sinfonias de ideias se conectam com a sua vida, com as experiências que você gostaria de ter? Me diz aí. E por último, porque é algo que eu sempre acabo esquecendo, eu nunca falo isso. Meu amigo, ou minha amiga, se inscreve no canal aí. Fica consumindo todo esse conteúdo de qualidade e nem se inscreve no canal. Dá um like e manda aí para um amigo, para uma amiga que você acha que agregaria em sua jornada. Muito obrigado, nos vemos no próximo episódio. Sem mimimi.